Era uma noite de outono quando eu dirigia pela rodovia interestadual no Colorado. A estrada estava praticamente deserta e eu estava voltando para Denver depois de uma visita à minha família em Grand Junction. A chuva fina tornava o asfalto brilhante sob os faróis do meu carro. Notei um par de faróis no retrovisor por volta das 2 da manhã. Nada incomum, pensei, apenas outro viajante noturno. Após alguns quilômetros, percebi que o veículo mantinha sempre a mesma distância, nem se aproximando nem se afastando. Sempre que eu acelerava um pouco, ele acelerava também. Quando diminuía para verificar, ele fazia o mesmo. Tentei me convencer de que era apenas coincidência. Talvez o motorista estivesse usando meus faróis traseiros como guia na escuridão. Mas algo na regularidade daqueles movimentos começou a me incomodar. O carro estava distante o suficiente para que eu não pudesse distinguir o modelo ou cor. Apenas aqueles 2 faróis persistentes. Depois de quase meia hora sendo seguido, decidi testar uma saída. Havia um posto de gasolina sinalizado a alguns quilômetros adiante. Liguei a seta com antecedência e diminuí gradualmente a velocidade. Os faróis atrás de mim fizeram o mesmo. Meu coração acelerou um pouco. Entrei na saída e os faróis continuaram na rodovia. Senti um alívio momentâneo que durou pouco. Enquanto me aproximava do posto, notei que ele estava fechado, com apenas luzes de segurança iluminando um local completamente deserto. Estacionei próximo à loja de conveniência, mas mantive o motor ligado. Olhei para trás na direção da rodovia, mas não conseguia vê-la claramente dali. O posto silencioso e as bombas de gasolina abandonadas, de repente, pareciam mais ameaçadoras que reconfortantes. Decidi que seria melhor voltar para a rodovia movimentada do que ficar isolado ali. Quando voltei à estrada principal, não havia sinal dos faróis. Respirei fundo, sentindo o alívio percorrer meu corpo. Foi quando notei luzes se acendendo atrás de mim, saindo de uma área escura próxima à entrada da rodovia. Os mesmos faróis. O carro tinha esperado por mim. Minha boca secou instantaneamente. Aquilo não era coincidência. Alguém estava deliberadamente me seguindo. Tentei olhar pelo retrovisor para identificar o veículo, mas ele mantinha uma distância calculada e seus faróis altos dificultavam a visão. Liguei o rádio para quebrar o silêncio opressivo dentro do carro, mas só encontrei estática. As estações locais não alcançavam aquele trecho remoto. O barulho branco apenas aumentou minha ansiedade, então desliguei. Minha mente começou a imaginar cenários. Seria um assalto? Alguém que tinha me visto em algum lugar e decidido me seguir? Um policial disfarçado suspeitando de algo? Ou algo pior? Lembrei de reportagens sobre pessoas que foram forçadas a parar em estradas desertas e nunca mais foram vistas. Decidi não parar mais até chegar a uma área populacional. Havia uma pequena cidade a cerca de 40 minutos de distância. Mantive uma velocidade constante, nem muito rápida para não parecer que estava fugindo, nem muito lenta para não dar a impressão de que estava convidando uma aproximação. Os minutos se arrastavam. A cada curva, eu esperava que os faróis seguissem em outra direção, mas eles permaneciam fixos atrás de mim. Meu tanque de combustível estava na metade. Suficiente para chegar à cidade, mas aquele indicador parecia diminuir mais rápido que o normal sob o peso do estresse. Então, os faróis começaram a se aproximar. Lentamente, a princípio, quase imperceptivelmente. Depois, mais rapidamente. Meu coração disparou quando vi que a distância entre nós diminuía drasticamente. Acelerei, ultrapassando o limite de velocidade, mas o outro carro fez o mesmo. Foi quando ele acendeu luzes azuis e vermelhas. Um carro de polícia não identificado. Parte de mim sentiu alívio, mas outra parte hesitou. Estávamos em uma área completamente deserta, e eu não tinha certeza se aquilo era realmente um policial.
Peguei meu celular para verificar se havia sinal, pensando em ligar para o número de emergência, mas a tela mostrava sem serviço. Naquele momento, precisei tomar uma decisão: parar ou continuar até a cidade. O carro policial ligou a sirene e acelerou ainda mais, quase encostando em meu para-choque. Reduzi a velocidade, procurando um local iluminado para parar, mas não havia nada além da escuridão ao redor. Quando finalmente parei no acostamento, o suposto policial estacionou alguns metros atrás de mim. Vi pelo retrovisor uma figura saindo do veículo com uma lanterna. Não usava uniforme completo, apenas o que parecia ser uma jaqueta escura. Não conseguia ver seu rosto. Tranquei as portas e liguei o pisca-alerta. A figura se aproximou lentamente, mantendo a lanterna apontada para o meu rosto, impedindo que eu o visse claramente. Quando chegou à janela, bateu no vidro e mostrou um distintivo. Abaixei o vidro apenas um pouco e pedi para ver a identificação novamente. Foi quando notei o coldre vazio em sua cintura e um objeto metálico na mão que não segurava a lanterna. Rapidamente fechei o vidro, pisei fundo no acelerador e parti, em alta velocidade. No retrovisor, vi a figura correr de volta para o carro e seguir atrás de mim, mas agora sem as luzes policiais. Dirigi como nunca, ultrapassando significativamente o limite de velocidade até alcançar os primeiros sinais da cidade. Apenas quando cheguei à delegacia de polícia local e entrei estacionando bruscamente, os faróis que me perseguiam desapareceram. Os policiais locais confirmaram depois: não havia patrulhas naquela área durante a noite. Quem quer que fosse, não era um policial de verdade. Meu trabalho como representante de vendas me mantinha na estrada constantemente. Já estava acostumado com longas viagens, atravessando diversos estados americanos, sempre com prazos apertados e reuniões consecutivas. Naquela noite de inverno, eu dirigia por uma estrada secundária no Wyoming, uma rota que tinha escolhido para cortar caminho até meu próximo compromisso em Montana. A neve começou a cair intensamente por volta das 11 da noite. Já dirigia há mais de 10 horas com apenas pequenas pausas, e o cansaço estava começando a afetar minha concentração. Os flocos de neve dançando nos faróis do carro criavam um efeito hipnótico, e por 2 vezes percebi que meus olhos haviam se fechado por frações de segundo. Consultei o GPS e constatei que ainda faltavam cerca de 4 horas até meu destino. Reconheci que precisava parar. Não havia hotéis naquela região remota e a cidade mais próxima estava a mais de 100 quilômetros. Decidi que uma pausa de algumas horas para descansar no carro seria melhor que arriscar um acidente. Após alguns minutos, avistei uma área de descanso à beira da estrada. Apenas um pequeno estacionamento de cascalho ao lado de uma construção, simples, contendo banheiros. O local estava completamente vazio, o que não era surpreendente, considerando o horário e o mau tempo. Estacionei sob a única luminária do espaço, que emitia uma luz amarelada e fraca. Reclinei o banco, liguei o aquecedor do carro por alguns minutos e programei o alarme do celular para tocar em 3 horas. Logo adormeci, embalado pelo som suave da neve batendo contra o vidro. Acordei sobressaltado com um barulho seco, como se algo tivesse batido na lateral do carro. Olhei para o relógio. Tinha dormido apenas 40 minutos. A luminária externa agora piscava intermitentemente, criando um efeito inquietante sobre a neve. Observei pela janela, mas não consegui ver nada além dos flocos de neve caindo em espiral sob a luz instável. Provavelmente foi apenas um galho que caiu, pensei, tentando me acalmar. Ajustei o banco novamente e tentei voltar a dormir. Um segundo barulho, mais forte que o primeiro, me despertou completamente. Desta vez não havia dúvida. Alguém ou algo tinha batido na porta traseira do carro. Sentei-me ereto, completamente alerta agora. Foi quando notei um veículo que não estava ali antes, estacionado a cerca de 10 metros do meu.
Era uma picape escura, sem luzes internas acesas. Não conseguia ver se havia alguém dentro. O que me incomodou foi que não tinha ouvido o motor de nenhum veículo chegando. Decidi ligar meu carro, pensando que seria melhor continuar dirigindo, mesmo cansado. Quando girei a chave, nada aconteceu. Tentei novamente, com mais força. O motor girou fracamente, mas não pegou. Meu coração acelerou. Tentei mais uma vez, e o carro continuou recusando a ligar. Olhei para o painel e percebi que havia deixado o aquecedor ligado por tempo demais, provavelmente desgastando a bateria. Um movimento captou minha atenção. Na luz oscilante, vi uma figura se movendo lentamente entre os carros. Pela silhueta, parecia ser um homem grande, usando um casaco pesado com capuz. Ele não estava vindo diretamente em minha direção, mas circulava o espaço como se estivesse avaliando a situação. Peguei meu celular imediatamente, apenas para descobrir que não havia sinal naquela área remota. A sensação de isolamento se intensificou drasticamente. Estava sozinho, em um veículo que não funcionava, em uma área de descanso remota, com um estranho circulando do lado de fora. Verifiquei se todas as portas estavam trancadas e tentei me manter calmo. Talvez fosse apenas outro viajante que também tinha parado para descansar. Não havia razão para pânico. Foi quando ouvi outro som. Desta vez, era o trinco da porta de um dos banheiros. Uma segunda figura saiu da construção, menor que a primeira, também usando roupas escuras. Os dois se encontraram brevemente e depois se separaram, cada um tomando uma direção diferente ao redor do estacionamento. Eles estavam me cercando. Não havia outra explicação. Vi quando um deles apontou na direção do meu carro e o maior assentiu com a cabeça. Desesperado, tentei ligar o carro mais uma vez. Para meu alívio, o motor pegou fracamente. Não esperei nem mais um segundo. Engatei a marcha e saí dali o mais rápido que pude, os pneus derrapando na neve. No retrovisor, vi as duas figuras correndo de volta para a picape. As luzes do veículo se acenderam e ele começou a me seguir pela estrada nevada. Meu carro ainda não estava funcionando adequadamente. O motor falhava ocasionalmente, mas o medo me impedia de parar. Por vários quilômetros, a picape me seguiu, mantendo uma distância constante. Eu dirigia o mais rápido que a neve e meu carro problemático permitiam, rezando para encontrar outra alma viva naquela estrada desolada. Finalmente, após cerca de 40 minutos de perseguição, vi as luzes de um posto de combustível 24 horas. Quando cheguei perto do estabelecimento, a picape diminuiu a velocidade e passou direto, continuando pela estrada principal. Estacionei em frente ao posto, sob as luzes brilhantes, e desabei sobre o volante tremendo. O atendente chamou a polícia, que verificou a área de descanso algumas horas depois. Descobriram que vários carros haviam sido encontrados abandonados naquela mesma área nos últimos meses. 2 motoristas ainda estavam desaparecidos. Os investigadores suspeitavam de uma dupla que operava na região, visando viajantes solitários que paravam para descansar durante a noite. Nunca mais parei para dormir em áreas de descanso isoladas. E sempre verifico 2 vezes se o motor está completamente desligado antes de fechar os olhos, mesmo que seja em um estacionamento de hotel. Viajo frequentemente entre Nevada e Arizona para visitar minha irmã, que mora em Flagstaff. Normalmente faço o percurso durante o dia, mas naquela ocasião precisei sair do trabalho tarde e decidi dirigir pela noite para não perder o aniversário do meu sobrinho na manhã seguinte. Era final de setembro e a noite estava excepcionalmente escura enquanto eu seguia pela Interstate 40. Por volta da 1 da manhã, notei uma placa indicando um desvio devido a obras na rodovia principal. Segui as indicações e entrei em uma estrada secundária mal iluminada que serpenteava pelo deserto. O desvio parecia estranho desde o início.
As placas de sinalização eram escassas e não havia luzes ou cones refletivos como seria de se esperar em uma rota alternativa oficial. Ainda assim, continuei seguindo, confiando no GPS, que mostrava que aquele caminho eventualmente retornaria à rodovia principal. Depois de dirigir por cerca de 30 minutos naquela estrada estreita, percebi que não havia cruzado com nenhum outro veículo desde que deixei a rodovia principal. Era como se todo mundo soubesse para evitar aquele caminho, menos eu. O sinal do celular tinha desaparecido completamente e o GPS começou a mostrar mensagens de recalculando rota repetidamente. Foi quando percebi uma falha no padrão das estrelas à frente. Era uma silhueta escura no horizonte, o que parecia ser uma construção abandonada ao lado da estrada. Quando me aproximei, vi que era um pequeno posto de gasolina aparentemente desativado há anos. A pintura estava descascada e os vidros quebrados, mas estranhamente havia uma única luz acesa dentro da loja de conveniência. Considerei parar para verificar se havia alguém que pudesse me orientar, já que estava começando a suspeitar que aquele não era o desvio oficial. Enquanto desacelerava, notei algo incomum no estacionamento do posto. Havia 3 carros estacionados em posições irregulares, como se tivessem sido abandonados às pressas. Algo naquela cena me fez decidir não parar. Acelerei novamente, passando rapidamente pelo posto. Quando olhei pelo retrovisor, vi uma figura saindo da loja e observando meu carro se afastar. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Cerca de 8 quilômetros adiante, vi algo que fez meu estômago afundar. Uma placa improvisada indicava: desvio encerrado. Retorne ao posto para direções alternativas. Parei o carro momentaneamente considerando minhas opções. Voltar ao posto não parecia uma boa ideia. Decidi ignorar a placa e continuar seguindo. Em frente, esperando encontrar eventualmente outra rota. A estrada começou a se deteriorar, tornando-se mais estreita e cheia de buracos. Tive que reduzir a velocidade significativamente para não danificar o carro. Foi quando notei luzes de faróis surgindo atrás de mim, muito distantes a princípio, mas se aproximando rapidamente. A velocidade com que aquele veículo se aproximava era alarmante considerando o estado da estrada. Não parecia um carro de polícia ou de emergência, já que não havia luzes coloridas, apenas faróis extremamente brilhantes que ofuscavam meu retrovisor. Acelerei o máximo que a estrada permitia, tentando manter distância. O veículo continuou, ganhando terreno, chegando tão perto que consegui ver que era uma caminhonete antiga, talvez dos anos 80. Não conseguia distinguir o motorista devido aos faróis altos. A caminhonete começou a buzinar insistentemente, como se exigisse que eu parasse. Em vez disso, pisei ainda mais fundo no acelerador. Foi quando notei outro veículo surgindo à frente, vindo na direção oposta, com os faróis apagados. Estava sendo encurralado. A caminhonete atrás aumentou a velocidade, batendo levemente em meu para-choque traseiro. O impacto fez meu carro derrapar levemente e lutei para manter o controle. O outro veículo à frente também acelerou, vindo diretamente em minha direção. No último segundo, desviei bruscamente para a direita, para o que parecia ser uma estrada de terra quase imperceptível na escuridão. Meu carro saltou violentamente ao atingir a superfície irregular. Desliguei os faróis imediatamente, dirigindo apenas com a luz fraca do painel, esperando que eles perdessem minha localização na escuridão. Dirigi às cegas por vários minutos, segurando firmemente o volante enquanto o carro sacudia sobre o terreno acidentado. Não ousei parar, mesmo quando galhos arranhavam as laterais do veículo e pedras atingiam o chassi. Eventualmente, a estrada de terra encontrou outra estrada pavimentada. Sem ideia de onde estava, virei à direita e continuei dirigindo, ainda sem ligar os faróis, até sentir que estava a uma distância segura. Após cerca de 20 minutos, vi luzes à distância.
Era uma patrulha rodoviária que havia estabelecido um posto de controle. Parei, minhas mãos ainda tremendo no volante. O policial ficou visivelmente confuso quando expliquei o desvio que havia seguido. Não há desvios ativos nessa região, senhor. A Interstate 40 está funcionando normalmente. Quando descrevi o posto de gasolina abandonado e os veículos que me perseguiram, sua expressão mudou. Ele pediu que eu o acompanhasse até a delegacia mais próxima, onde fiz um boletim de ocorrência detalhado. Soube depois que aquela região tinha registrado vários desaparecimentos nos últimos anos. Os investigadores suspeitavam de um esquema de falsos desvios criados para atrair motoristas para áreas isoladas onde eram emboscados. Encontraram placas de desvio falsificadas escondidas em um barracão próximo ao posto abandonado, junto com pertences pessoais que não pertenciam a nenhum dos proprietários do local. Agora, sempre verifico online a existência de obras e desvios antes de viajar. E nunca mais dirijo à noite por estradas secundárias, não importa quanto tempo isso possa me economizar. Se você gostou desses relatos, não se esqueça de se inscrever e deixar sua opinião nos comentários. O que você faria no lugar dessas pessoas? Qual dos relatos mais te deu medo? Deixe sua sugestão de que tipo de relatos você gostaria de ouvir no próximo vídeo e até os próximos relatos.